Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Pessoal, quantas vezes eu falei aqui para vocês que o verdadeiro poder está na alimentação? Quantas vezes a gente já comentou aqui que os computadores são importantes para nós hoje em dia, mas nós podemos viver sem os computadores. Nós podemos viver sem os nossos carros, podemos viver sem nossas casas. Em algumas regiões, até mesmo nem precisaríamos de roupas, se fosse o caso, dependendo da temperatura, né? Tudo isso seria dispensável num caso de extrema necessidade, mas tem coisas sem as quais o ser humano não vive. E são coisas simples, como o alimento, a água e o oxigênio, né? E parece que os grandes detentores do poder tecnocrata estão se apercebendo de que o poder verdadeiro está em reter aquilo que realmente é necessidade primária do ser humano, ou seja, o alimento. Então agora não é mais apenas o senhor Bill que está passando a ser um fazendeiro, né, comprando terras, hoje o maior proprietário de terras dos Estados Unidos. Agora também o senhor Mark Zuckerberg, dono do Facebook, anunciou que irá investir na criação do boi Wagyu e Angus. Ele usou suas redes sociais para contar que é o mais novo pecuarista e usará cerveja e macadâmia para alimentar o seu gado. Então veja a hipocrisia deles. O mundo não estava acabando por conta dos gases emitidos pelos bovinos e agora, de repente, eles, os principais promotores dessa tese, né, porque nas redes sociais não podia se falar nada contra isso, os principais promotores disso vão literalmente se tornar criadores, né, de gado. Então o fundador do Facebook usou as redes sociais para anunciar isso. O gado dele será tratado à base de cerveja e macadâmia, nozes típicas do local e que são cultivadas na propriedade. Mark diz que o objetivo é produzir a carne com maior qualidade no mundo. Essa raça de gado, Wagyu, é considerada uma das mais caras e de maior qualidade devido às fibras de gordura entremeadas, que conferem ao alimento um sabor peculiar, quer dizer, vai tornar a carne mais mole, né? O quilo dessa carne pode chegar a custar $1.000 nos principais mercados como o Japão. Imagine uma carne de $1.000, são quase R$ 5.000 por quilo de carne, né? A raça Angus também tem elevado grau de gordura entremeada e é conhecida por ser extremamente macia. Então veja só, pessoal, óbvio que para criar uma criação dessa com cerveja e macadâmia, ele vai precisar de muito mais espaço, muito mais pastagem, digamos assim, né, do que o gado comum. Então, onde é que está aquele discurso do Green Man, né, da máfia verde? Como é que isso se aplica aos grandes? Não vai se aplicar. Enquanto os pequenos, e veja a revolta dos agricultores alemães. E eu me admiro muito ainda que o agricultor brasileiro está aturando tantas coisas quanto atura. Mas enquanto os pequenos vão sendo pressionados, tendo de aturar uma série de regulações, perseguições, taxações, e fora toda a pressão que sofrem ainda, encontram uma série de dificuldades para transporte, estradas esburacadas, caminhão que quebra, o frete acaba sendo caro por conta de combustível caro, tudo é, pega, bota o caminhão na estrada, é só buraco, é o pneu atrás do outro, e pneus são caríssimos. Enfim, enquanto o agricultor brasileiro passa, e não só brasileiro, mas veja o alemão que está acontecendo, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Enquanto o pequeno está sendo pressionado pela agenda verde, os grandes estão tomando o lugar. Por quê? Porque a alimentação é o verdadeiro poder. É nas coisas primárias que está o verdadeiro poder. Ninguém precisa do Facebook. Ninguém precisa verdadeiramente do Windows. Nós nos acostumamos a precisar. Nós nos acostumamos a estar dependentes das redes sociais. Estamos literalmente enredados, né? Mas nunca foi assim até na nossa geração, né? Milhares de anos passaram sem que a internet existisse. Ninguém precisava disso. Agora, imagine se milhares de anos tivessem passado sem alimento. Teriam passado, mas sem vida também, né? Então, note a hipocrisia para onde as coisas estão indo de fato. Agora isso aqui, ó, pessoal, é algo bem interessante, vamos dizer assim.
A Fox News está questionando se a Taylor Swift não é uma personagem de PSYOP do Pentágono. Não que a gente já não tivesse comentado sobre essas coisas em lives que nós fizemos com vocês lá na comunidade fechada. A gente trouxe algumas provas nesse sentido de que há uma grande quantidade de programação neurolinguística por trás dos shows dela, né, de programação de comportamento, e etc, etc. Então, na nossa opinião, ela sempre foi uma agente transformadora de comportamento, né? E aí a gente faz as conexões que ela tem com certas ordens ocultas, né, o que supostamente teria, segundo a nossa opinião. Mas o que eu acho mais interessante é como a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Veja que a Fox News, uma rede de televisão de um alcance tremendo naquele país, aquilo lá, os Estados Unidos é bem mais democratizado, existem muito mais redes de televisão lá, né? Mas a Fox News é uma que alcança muita audiência. E eles vão abertamente falar sobre isso, sobre o próprio governo deles, citam presidentes, ex-presidentes, o Pentágono, etc. E nada acontece. Lá eles não são punidos, eles não são perseguidos. O Estado não diz que eles são criminosos porque eles estão questionando até mesmo coisas assim que são difíceis de se comprovar, né, que são meras conjecturas. Por quê? Porque lá realmente existe democracia, porque lá realmente existe liberdade de expressão, e esse tipo de coisa aqui é uma prova. É interessantíssimo, né, e importantíssimo, inclusive, que o país deles continue assim. Espero que continue, porque vem uma geração esquerdista lá nos Estados Unidos, e o esquerdismo ele está totalmente conectado com essa coisa de ditadura, de cerceamento de liberdade de expressão, de imposição de opinião, né? Eles querem impor as coisas para cima dos outros, e talvez as próximas gerações lá vão solapar a própria liberdade. Mas, por enquanto, a gente vê com esse tipo de coisa que ainda não aconteceu, né? Então, eles citam aí o Biden, enfim, muito interessante isso aí, só para exemplificar o que a gente sempre disse aqui. Agora olha isso aqui é uma curiosidade. Substância brasileira desafia o envelhecimento e diz adeus aos cabelos brancos. Até então isso se chamava de tintura, mas a novidade aqui é diferente, né? A inovação brasileira promete dar fim aos cabelos grisalhos de vez. O Old Drawn Grey Over é um peptídeo revolucionário patenteado pela Glia Innovation com resultados comprovados em testes clínicos. Eu não estou vendendo nada aqui não, pessoal, não se preocupe com isso. Agora, o que eu estou tentando descobrir, e eu não consegui descobrir com essa matéria aqui, é se isso tem algum tipo de interação genética, se isso vai fazer algum tipo de alteração genética, se ele vai apenas alimentar os fios brancos com melanina através do peptídeo, eu não sei o que é. Eu, sinceramente, assim, não daria muita importância para isso. A minha preocupação aqui seria essa questão de alterações genéticas, né? Se tem alguma coisa a ver ou se não, se é apenas uma alimentação da melanina, como a gente diz, né? E eu seria um dos candidatos, né? Porque eu tenho a barba branca, o pouco cabelo que tenho é branco, mas eu tenho, embora não seja contra quem queira esconder os cabelos brancos, eu acho que não é algo muito inteligente, porque eu sempre lembro desse provérbio aqui que diz o seguinte: o esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nas suas cãs. No caso, cãs são cabelos brancos. O que isso significa? O cabelo branco é uma espécie de conquista, é uma espécie de coroa. Não necessariamente as pessoas têm uma idade avançada para terem cabelos brancos. Eu tenho cabelo branco há muitos anos. Eu adquiri eles talvez como uma coroa, talvez por causa de uma questão genética. Mas o cabelo branco ele é uma espécie de representação de sabedoria, quer dizer, é um sinal de que você já passou ou muito tempo ou por muitas coisas ao ponto de possivelmente, muito provavelmente, ter adquirido uma certa sabedoria que o jovem, que tem o esplendor dele na sua força, no entanto, não passou. Quer dizer, o jovem tem força e aquele que tem os cabelos brancos tem sabedoria.
E as pessoas hoje estão se envergonhando da sabedoria, de mostrar que alcançaram a sabedoria. Quer dizer, eles querem aparentar uma juventude que de fato não tem. Eu entendo, principalmente quando vem das mulheres, eu entendo isso. Porque uma das coisas que são valorizadas nas mulheres, talvez uma das que é a realidade, né? Uma das coisas mais valorizadas, principalmente para quem não conhece a mulher em específico, é a beleza. Para quem conhece ela, acaba valorizando outras coisas, né? Então ela tem uma preocupação maior com isso. Mas, por outro lado, se perde um valor que é expresso, né? Pela branquitude, né? Que é esse passar dos anos e muito provável ter adquirido sabedoria por conta disso, embora que nem todo mundo que envelhece adquire sabedoria. A maioria, hoje em dia, parece que não mais, né? Mas, enfim, só uma curiosidade. E isso aqui é mais uma daquelas engenhocas que vão promover a preguiça das pessoas para que elas fiquem dependentes das máquinas. Que bom para o Zuckerberg, que bom para o Bill, né? Que bom para os tecnocratas de uma maneira geral. Então, eles, enquanto nós ficamos dependentes das máquinas e vamos ficar cada vez menos úteis, né? Porque as máquinas vão fazer agora até mesmo as tarefas domésticas, né? E, por outro lado, eles vão se tornando cada vez mais coligados com a verdadeira riqueza, que é aquilo que vem da terra, o alimento, os minérios, etc, etc. Então essa aqui é uma Rose dos Jetsons, né? Moderna, ou melhor, real. Então a robô está aprendendo tarefas domésticas. O que ela é capaz de fazer? Saltear camarões, enxaguar panelas, limpar poças de vinho. Você derramou uma taça de vinho, ela vai lá e limpa. Essas são algumas tarefas que o robô desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Stanford e Google DeepMind consegue fazer. Mas não para por aí. Para quem tem pressa, os pesquisadores desenvolveram um robô capaz de realizar essas tarefas, que dá para acoplar um conjunto de treinamento removível no robô que pesa 75 kg, é relativamente leve, tem código aberto, ou seja, eles prepararam um robô para que os programadores coloquem mais atividades no robô. Obviamente, o código é aberto e provavelmente aquilo que você, como programador, colocar como uma capacidade vai ser observado pelos donos do robô, os fabricantes, e replicado para outros, né? Então o código é aberto para que as tarefas sejam ampliadas exponencialmente. O projeto fornece lista de peças e guia para construção. Conhecido como Mobile Aloha, o robô possui um design robusto com base sobre rodas, bateria, blá blá blá. Apesar de cometer erros bobos, o Mobile representa um avanço significativo em robótica doméstica, integrando a tendência de robôs capazes de aprender e repetir tarefas em situações reais. Aquilo que nós víamos nos Jetsons, das Roses da vida, eu duvido que leve uma década, duvido muito. É muito possível que até o fim dessa década nós tenhamos robôs extremamente perspicazes dentro de nossas casas. Nossas não, porque eu não vou colocar, né? Porque isso, evidentemente, além de trazer comodidade, vai trazer perda de privacidade, perda de segurança, né? Porque isso aí, imagina você colocar um robô que pode fazer tudo isso, ele pode eventualmente lhe confrontar também, lhe machucar, lhe tirar a sua vida. Por quê? Porque alguém pode programar ele para isso. Se ele pode, de repente, cortar uma cenoura, cortar uma salada, preparar uma carne, o que dirá que ele possa fazer com você, né? Mas é isso, as pessoas estão caminhando para isso aí. E 2028, muito antes do final dessa década, então vai acontecer aquilo que nós viemos anunciando aqui, pelo menos é o que eles estão garantindo, né? Que até 2028 os mamutes regressarão às tundras do Ártico. Isso é fantástico, pessoal. Isso é fora de qualquer coisa que as pessoas poderiam imaginar, a não ser que elas levassem a sério, como muitos de nós levamos, aquilo que é nos passado como ficção científica. A realidade, eu tenho dito para vocês, é muito pior do que a ficção, porque na ficção eles sempre mostram uma certa capacidade de controle sobre as criaturas que eles estão trazendo de volta à vida, como no Parque dos Dinossauros, por exemplo. Mas no mundo real, o problema nem vai ser
o fato de que essas criaturas eventualmente possam se voltar contra nós, como nós vimos nas ficções aí desses filmes, né? Mas o problema é de que elas vão espalhar essas alterações genéticas para outras criaturas, porque haverá cruzamentos, evidentemente. Então, a Colossal, uma empresa de biotecnologia que conta entre seus investidores com a CIA, exatamente, a empresa governamental norte-americana de espionagem, tem como objetivo ressuscitar espécies extintas antes do final da década. E não duvidem, eles vão fazer, e eu até acredito que já estão fazendo, só que eles não estão anunciando. Talvez não o mamute lanoso, não o rinoceronte lanoso, eles já anunciaram aí o dodô, vários, eu trouxe vários aqui para vocês. E isso, na minha opinião, é exatamente aquilo que foi previsto nas profecias de que nós viveríamos nos tempos finais como nos tempos de Noé. E diferentemente do que os maus intérpretes da Bíblia creem, os tempos de Noé, que precederam os tempos de Noé, não foram exatamente de apenas promiscuidade generalizada. Isso nós já temos há tempos, né? Não foi apenas de destruição da sociedade como uma espécie de... Eu acho até que isso nem aconteceu, porque a sociedade na época ela foi até mais aglutinada, ela era uma grande Babilônia em cima da terra. Eu penso que o que houve de pior, e isso poucos entendem, foi a corrupção genética. Isso já aconteceu lá no passado. Isso é difícil de acreditar, né? Porque as pessoas não veem os avanços científicos que havia na época para a construção de certos monumentos de pedra que até hoje as pessoas não sabem construir. Mas isso é uma longa história, para quem está chegando novo aqui no canal, talvez é difícil de acreditar, então vamos deixar para abordar isso quando a gente esbarrar com mais uma notícia dessas. O fato é que eles estão buscando de volta as criaturas que já não estão aqui. Então aquilo que foi lavado, né, vai ser reconstruído por essa... eu até iria chamar de essa malta de inconsequentes, mas na verdade eles não são inconsequentes e nem irresponsáveis. Eles sabem exatamente o fim que eles estão buscando. Uma outra situação, nós estamos quase finalizando, isso aqui, ó, o cérebro sob cerco, explorando as complexidades das infecções fúngicas. Embora a maioria dos fungos seja inofensiva para os seres humanos, alguns podem causar estragos na nossa saúde, causando problemas que vão desde aftas até infecções. Uma das coisas que nós temos de fazer para evitar a proliferação não só de fungos, porque nós temos vários tipos de parasitas que nos atacam. Os vermes, as bactérias, vírus, fungos, etc, etc. São invasores, né? Aqueles são criaturas vivas, pensantes. Vocês não achem que eles não são pensantes, são como microanimais, digamos assim, né? Eles têm a própria dimensão deles, eles são de uma dimensão inferior, microscópica, mas eles estão lá e pensam e agem de maneira coordenada, e eu já trouxe até provas aqui para vocês de que os fungos, eles inclusive traçam estratégias para atravessar labirintos, né? Eles traçam estratégias para caçar animais quando eles querem. Tem alguns tipos de fungos que parasitam formigas e outros animais e levam esses animais para a colônia principal de fungos para ser devorados e coisas assim. E eles invadem o corpo humano também. E um dos objetivos de algumas espécies desses fungos é parasitar o cérebro das pessoas. E aí, quando eles fazem isso, eles fazem como quando parasitam o cérebro de animais. Eles controlam parcialmente o cérebro dos animais. Por isso, algumas pessoas, segundo alguns estudos, têm problemas de Alzheimer e outros problemas mentais, né, porque são acometidos desse tipo de invasor, né? Então isso aqui a gente já falou, mas cada vez mais vem vindo informações. Um estudo realizado por pesquisadores do Baylor College of Medicine descobriu que uma infecção fúngica do cérebro produzia efeitos semelhantes aos observados na doença de Alzheimer. O fungo, o C. albicans, usando modelos animais, a pesquisa descobriu como ele entra no cérebro, ativa mecanismos para sua eliminação e gera reptídeos semelhantes a beta-amiloide, fragmentos de proteínas tóxicas que se acreditam serem fundamentais para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Lógico, porque vamos partir da premissa de que os parasitas todos são uma microespécie de animal. Diferente, não os animais que nós conhecemos, mas eles têm lá o seu comportamento, o seu jeito de ser.
uma espécie de instinto, para não dizer inteligência, e aí eles resolvem que o seu organismo, porque é um organismo que produz alimento para eles, né, vai ser a casa deles. E aí eles vão viver lá. Imagine o que eles vão fazer. Eles vão criar as suas colônias, eles vão expandir as suas cidades fúngicas, digamos assim, desenvolver meios de se alimentar de você, né? Eles vão literalmente comer você por dentro e vão também defecar lá dentro, criar toxicidades dentro do seu organismo. Óbvio, é o esgoto, né, deles. Então o seu organismo vai se tornando tóxico para você. E aí as pessoas começam a ficar com problemas no pâncreas, no coração, aqui e ali. E um dos locais onde eles estão é o cérebro. Então essa toxicidade, segundo esses estudos aí, causaria o Alzheimer. Tudo isso que eu falei são explicações mais simples de se entender. E aí uma das coisas que as pessoas precisam fazer para não serem atacadas por essas coisas é manter o corpo bem exercitado. Quanto mais saúde você tiver, menos o seu território, o seu corpo vai ser atrativo para esse tipo de invasor. Então exercícios físicos vão lhe ajudar. Isso é óbvio, né? Mas falando dessa maneira, talvez as pessoas entendam melhor. E quanto menos alimentos que alimentam, não você, né? Porque existem dois tipos de alimentos, os que nutrem e os que não nutrem. Aqueles que são gostosos, que são, por exemplo, aqueles cheios de açúcar, né? Não nutrem você, eles podem lhe alimentar, eles podem lhe encher de gordura. Mas o fato é que eles são excelentes para alimentar os parasitas. Os parasitas adoram açúcar, né? Então, quanto mais você evitar açúcar, quanto mais exercício você fizer, quanto mais outros tipos de alimentos tóxicos para você e muito benéficos para os fungos e outros parasitas você evitar, melhor será para a sua saúde. E aí muitas pessoas não sabem de onde surgem tantos problemas mentais e cada vez mais problemas mentais como na atualidade. Quantas crianças estão acometidas de certos problemas aí que eu nem vou falar porque a gente não tem provas, né? Mas problemas mentais já desde pequenas. E as mães enchendo essas crianças de açúcar e outros problemas que são jogados diretamente na circulação da criança e aí não sabem por que é que as coisas estão acontecendo. Mas vamos adiante aqui. Essa matéria que eu deixei por último, depois eu quero mostrar um videozinho para vocês depois dessa matéria, porque eu não sei se isso aqui é confiável, tá, pessoal? Isso aqui está no The People's Voice. Eu não sei se é um site confiável, mas eu achei interessante mesmo assim. Eles dizem o seguinte: os cientistas do fórum, aquele famoso fórum econômico, né, global, estão agora produzindo cérebros resistentes a essa doença aqui, a partir do quê? Dos bebês que tiveram sua vida interrompida. Então veja, se isso aqui for verdade, pessoal, só é mais uma coisa que se soma à canalice e à maldade humana. Porque aí você vai lá, tira a vida de um inocente, interrompe o desenvolvimento dele para criar algum tipo de órgão, algum tipo de coisa que futuramente vai poder ser utilizado pelos canalhas, né? Então isso tudo vai se somando a um grande juízo que vem sobre a Terra. Nós já sabemos que eles usam as células desses bebês que tiveram sua vida interrompida para outras coisas, para outros estudos, para produção de determinados medicamentos, etc. Isso já é meio que favas contadas, né? Só não sabe quem não foi atrás ainda ou quem está chegando hoje na internet, né? Mas isso é mais uma coisa que se soma. E é uma coisa maldita, né? Imagine você fazer... Já é terrível você interromper a vida de alguém e ainda, além de tudo, ser o canalha suficiente para ir lá e se aproveitar disso para algum tipo de benefício próprio. Mas, enfim, a humanidade está buscando a cova e vai achar, né? Pelo menos parte dela. Isso aqui, pessoal, é uma imagem... Deixa eu ver se eu consigo... Eu não estou eu preciso colocar ela menor aqui, ela ficou muito grande. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não vai dar para fazer, mas enfim, já dá para ver o suficiente. É uma imagem de Nova Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, do dia 9 de janeiro de 2024, às 19 horas. O céu totalmente vermelho, como vocês estão vendo aqui. Mais uma vez,
bonito de se ver, um vermelho, alaranjado, mas isso é perigosíssimo, né? O que está acontecendo no mundo e que as pessoas não estão enxergando tem muito a ver com isso aí. Na verdade, isso já é um sinal, né, de que as coisas que as pessoas estão fazendo, como por exemplo interromper a vida dos inocentes, não vai ficar sem castigo. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.